Eu quero saudar a toda essa igreja reunida aqui hoje, em nome de Jesus. Convidar a igreja a abrir a Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 16. Gênesis, capítulo 16. Vamos ler um pouquinho a partir do versículo 7. Gênesis 16, versículo 7, onde está escrito assim: Tendo achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, disse-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: Fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: Volta para a tua senhora e humilha-te sob suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: Multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa já não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: Concebeste e darás à luz a um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava: Tu és Deus que vê. Porque disse ela: Não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Por isso aquele poço se chama Beer-lahai-roi, e está entre Cádiz e Bered. Amém. Meus irmãos, este diálogo, se é que assim pode se dizer, é entre o anjo do Senhor e Agar, a mãe de Ismael, serva de Sarai, esposa de Abraão. Nós sabemos que aqui Deus encontra Agar, que fugia de Sarai, junto a uma fonte no deserto. Ali aquela mulher está sozinha. E ela tem certeza que está sozinha. E o que faz uma serva egípcia num deserto em que não estava no deserto, em que não estava no Egito? Uma mulher sem história visível. E Deus faz uma pergunta. E nós precisamos abrir os olhos quando Deus faz pergunta. Porque se eu fizer uma pergunta, pode ter certeza que eu não sei a resposta. Mas quando Deus faz perguntas, Ele sabe todas as respostas. E Ele seguramente quer que você pense na resposta. É tão interessante quando Deus faz a terceira pergunta no Éden. Terceira não, desculpem, a quarta. É direcionada a Caim. Caim, por que estás irado? E Caim, se tivesse pensado, realmente, por que eu estou irado? Por que eu estou com tanta raiva de meu irmão? Ele não me agrediu, ele não me maltratou, por que tanto desejo de matá-lo? Se ele tivesse se questionado, ele não teria entrado para a história da humanidade como o primeiro homicida, na realidade, um fraticida. Mas ele não se perguntou. Mas Deus fez a pergunta sabendo a resposta. Então, aqui Deus faz uma pergunta para Agar: De onde vens?
para onde vas? Se Deus aparece aqui visivelmente e pergunta, de onde você vem? Para onde você vai? Talvez você dissesse, eu vim de Salvador, eu vim do Rio de Janeiro, eu vim de Goiânia, ou Brasília, ou outro lugar. E eu volto para lá. Mas não é isso que Deus quer saber. Ele quer saber a sua origem e o seu destino. A Bíblia diz que a nossa origem é em Deus. Quando o salmista ora no Salmo 139, ele diz, tu formaste o meu interior. Tu me teceste no ventre da minha mãe. Os meus ossos não foram de ti escondidos quando no oculto eu fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Tu me viste a substância ainda informe, e no teu livro todos os meus dias foram escritos e determinados quando nenhum deles havia. Para onde irei? Para onde me ausentarei do teu espírito? Se tomo as asas da alva e me detenho nos confins dos mares, lá a tua destra me alcançará. Tu me cercas por detrás e por diante, e sobre mim pões a tua mão. Quando Deus fala com Jeremias, ele diz, Jeremias, antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu te conheci. E antes que tu saísses da madre, eu te consagrei e te constituí profeta às nações. A Bíblia diz, no livro de Jó, onde tu estavas, Jó, quando eu lançava os fundamentos da terra, quando as estrelas da alva alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. Efésios 1, Paulo diz, Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Então, meus irmãos, temos que chegar à conclusão. Embora a Bíblia diga que pela boca de 2 testemunhos todo o conhecimento será estabelecido, a Bíblia tem muito mais do que 2 testemunhos para estabelecer que a nossa origem é desde toda a eternidade no coração de Deus. Porque então Deus escolhe um momento, um lugar, um ventre, um tempo para nos trazer aqui na terra e nos colocar no ventre de uma mulher para que sejamos providos de um corpo para nos movermos aqui. Há um momento na vida de Jesus em que ele estava sentado à mesa. E de um momento para outro, capítulo 13 de João, ele tem um insight maravilhoso. A Bíblia diz assim, sabendo Jesus que o Pai tudo colocara em suas mãos, eu sou o dono, o Senhor dos céus, da terra, de todo o universo. Sabendo que ele viera do Pai, ele conhecia a sua origem. E sabendo que ele voltava para o Pai, conhecia o seu destino. Então, assim, ele tirou a capa de cima, pegou uma toalha e uma bacia e se curvou aos pés de pecadores para lavá-los. Para lavá-los. Conhecia sua origem, o seu destino, sabia quem ele era. Quando Jesus nos envia a fazer discípulos, ele quer que tenhamos essa consciência. Eu sei quem sou. Eu sou filho de Deus. Eu sou discípulo de Jesus Cristo. É tanta gente brigando por causa de título.
É uma briga por causa de título, me perdoe, minhas irmãs, mulheres. Eu não aguento mais ver mulher brigando para ser pastora. Pastora de quem? De quem? Será que não pode se vir na igreja de Jesus Cristo sem ser pastora? Será que você não tem vergonha, não, de dizer para Deus, se não me der um título, eu não faço? Jesus Cristo veio para que tenhamos o mais digno título do universo. Ele vos fará filhos de Deus. Não é suficiente. Queremos títulos. Tem que ser pastor. Não reconhecer o meu ministério. Eu fico tão triste. Semana passada fiquei devastada com uma irmã minha. Não reconheceram. Tanto tempo trabalhando na igreja. A mulher do pastor não quer nada. Eu tomo conta de tudo. Ordenaram 5 pastores homens. E a mim, até hoje, não me enxergaram. Eu disse, você não acha que Deus está livrando você de alguma coisa bem ruim? Livramento! Quem quer ser pastor a essa altura? Só mulher. Eu sei quem sou. Saiba quem você é. Filha de Deus, quer mais? Não tem maior título. Quando telefonam para mim, irmã, gostaríamos de saber seu currículo. Por quê? Eu disse, para quê, minha filha? É para botar no não sei o que da igreja, no site da igreja. Eu disse, mas para quê? É porque sabemos que a senhora fez algumas faculdades. Eu disse, minha filha, eu fiz sim algumas faculdades, falo alguns idiomas, tenho alguns cursos. Mas quando vocês me convidaram para ir aí, vocês não falaram disso. Vocês chamaram a irmã Edmeia. Agora vocês querem saber em que é meu doutorado? Em que é meu doutorado? Se eu vou aí como a doutora, eu cobro. E eu cobro caro. Porque tem gente aí cobrando $300 mil para fazer uma conferência. Eu cobro e cobro caro. Agora, sem currículo, eu não posso cobrar. Porque eu vou plagiando Paulinho de Tarso, Jesus Cristo, João, essa gente boa toda é plágio puro. Repito tudo. Uma dependência completa do Espírito Santo, que se o Espírito Santo não vier direto, não sai nada. Agora, se for pelos diplomas, por isso eu vou cobrar. Eu vou cobrar o quê? Para pregar o Evangelho eterno. Você acha que tem alguém digno de estar aqui falando a mais linda notícia do mundo para filhos de Deus, pastores, líderes? Assembleia dos Santos de Deus ainda vai cobrar. Tem gente brigando por título. O maior título. Eu gosto que me dizer, irmã Edmeia, pronto. Pode ser branco do jeito que for. Me chama irmã. Pode ser asiático, índio, irmã. Gente, isso é um milagre. Só no reino de Deus.
De onde vens? Somos todos gerados da mesma fonte. Se nós tivermos essa consciência, que Jesus Cristo diz, sabendo Jesus que ele viera do Pai. De onde é que viemos? Da mesma fonte. A Bíblia diz que da mesma fonte não pode jorrar água doce e água salgada. Se todos somos criação de Deus, aí vai fazer uma diferença. Irmão, mas eu sou filho de Deus. Um homem me disse. Eu disse, amém, meu irmão. Eu sou filho de Deus. Eu disse, amém. Eu não sabia. Sou. Deus não me criou. Eu disse, com certeza. Eu disse, mas Deus criou o macaco. E o macaco é filho de Deus? É. Eu disse, misericórdia. Eu disse, você está confundindo ser filho da criação de Deus. Todos os homens são filhos da criação. Inclusive macaco, cachorro, gato, tudo quanto é bicho, foi Deus que criou. Porque o único Deus, Jeová Elohim, é o Deus que tem em si todo o poder da criação. Você nasce primeiro como criatura de Deus. Aí Deus chama você a um novo nascimento. Para você ser filho de Deus, tem que ser filho da redenção. Então você tem que ter dois nascimentos. Só filho da criação não faz você um filho de Deus. É preciso que você seja filho da redenção. Vocês inventam muita coisa. Eu não, foi Deus que inventou, agora vem botar culpa em mim. Eu aceitei. Nós todos viemos de Deus e a nossa caminhada é para Deus. Não pense você que você está caminhando para outro lugar, não. É para Deus, meu irmão. Setentinha é 70 anos andando na direção do Pai, para ir para a casa do Pai. Eu fiquei muito emocionada quando cheguei aqui e não vi o nosso irmão Russell Shedd. Muito. Amava aquele homem, admirava aquele homem. Continua amando e admirando. Mas agora ele está no Anais. Mas a gente sente saudade, não é? Ou beleza, ou exemplo. Deus continua levantando homens e mulheres nesse tempo, para que nós possamos olhar e ver que é possível. Estamos caminhando para Deus. A viagem pode ser muito difícil, mas toda viagem é boa quando tem um happy end. Quando o final é feliz. Quando eu chego num lugar, e eu estou sempre chegando. Irmã, a viagem foi boa, eu digo, lógico, eu cheguei. Tem gente que diz, foi difícil, o banco do avião era apertado. E fiquei não sei quanto tempo esperando em tal aeroporto. Mas por que, mesmo? Você passou por isso. O bom é chegar. Você chega no aeroporto, vê a cara de um crente. É fácil descobrir que é a cara de um crente. Ele chega sempre atrasado. Ainda tem a música do crente atrasado. Quando eu cheguei aqui, meu senhor já estava. De onde vens? Para onde vas? Nós viemos de Deus, sabemos quem somos e estamos de volta para Deus.
Quantas vezes nos esquecemos que se eu não boto prego sem estopa, por que Deus faria isso? Nós vimos anteontem líderes que vieram aqui com o propósito de uma passada de volta para o Pai, reunidos em oração, adoração e jejum, e o Espírito Santo falava, porque o Espírito Santo veio com esse objetivo. Não existe outro rumo, meus irmãos. Não existe outro rumo. Embora nos sentemos para criar estratégias, nos sentemos para procurar cursos de administração. Quantas igrejas aí, irmã, nós precisamos de um pastor. Precisamos de um pastor que seja bom em administração. Mas então você quer um gerente? Você quer um chefe? Você precisa de um líder. A liderança nasce no coração do servo. E o servo é aquele que adora. É aquele que tem intimidade com Deus. Procuramos cursos de administração. Tudo isso pode ser bem interessante. Mas eu vou dizer, meus irmãos, é totalmente inoperante quando a empresa é o reino de Deus. Quando se trata de reino de Deus, reino tem um monarca. E se aqui na terra o rei manda, imagina o rei do universo. Ele não se deixa passar para trás. O reino é de Deus, o trabalho é de Deus, é o Rei Espírito Santo quem está mandando. O método tem que ser de Deus e ouvir, perceber a direção do Rei ainda é a partida certa. Porque se a partida não for certa, o curso vai ser errado e a chegada será errada. Nós precisamos, urgente, retornar ao ensino da palavra de Deus desde a infância. Lá em Deuteronômio 6, está escrito assim: estas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração. Olha de onde ela parte. E tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás sentado na tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Será que é isso que nós estamos fazendo? Fugimos, como Agar fugiu, quando Deus disse para ela: de onde vens? Para onde vais? Sei lá para onde eu vou. Eu estou fugindo, eu fujo da presença de Sarai. Minha senhora, Deus disse: volta, retorna. E humilha-te sob a mão da tua senhora. Porque eu tenho um plano certo, seguro para ti, do qual eu não vou desistir, Agar. Tu concebeste, darás à luz a um filho. A tua descendência vai ser tão numerosa que de numerosa ninguém poderá contar. O nome do teu filho vai ser Ismael, porque Deus te acudiu na tua angústia. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão estará contra todos e a mão de todos contra ele, e habitará a fronteira a todos os seus irmãos. Ela: tu é Deus que vê. Não sabia não. Tem tanto missionário hoje que não está sabendo que Deus vê. Está indo, mas está indo pela CEPAL. Deus, cadê Deus? Cadê o Deus da CEPAL? O Deus da CEPAL não mandou, não.
ele leva com ele: eu estou contigo todos os dias, até a consumação do século. Ainda não consumou. Não adianta. Ele diz para Agar: retorna. Vai consertar o princípio. Vai consertar desde a partida. Volta. E nós sabemos que ela voltou. Deus tinha um plano, meu irmão. A presença dos árabes hoje, o trabalho deles, não é à toa. Deus sabia que isso ia acontecer. Eu amo esse povo. Morei entre eles uns anos e sempre orei pelo Iraque. A minha conversão verdadeira se deu no Iraque. Amo o Iraque, terra de Abraão, terra de Noé, terra de Adão, terra do primeiro mártir. O primeiro mártir da história da humanidade foi Abel. Morreu porque agradou a Deus. E agora nós temos um aumento de mártires no Iraque. Fundaram um estado no norte do Iraque, onde tinha a Torre de Babel, só para matar cristão. É coisa boa. Não é para matar feiticeiros. Embora eu não estou sugerindo que os feiticeiros devem ser mortos. Mas é para matar cristão. O que vocês acham? O que vocês acham? A coisa está boa, meu irmão. A coisa está boa. É época de martírio. É época de martírio. Cada cristão que eles matam, nascem centenas e centenas. Aonde? Iraque. A história começou ali, no sul do Iraque, fronteira com o Kuwait, na terra de Abraão. E eles costumavam me dizer assim: madame, o mundo começou aqui e vai terminar aqui. E eu não acreditava neles. Agora eu estou vendo que vai. O negócio está se fechando para lá. As coisas estão se fechando para lá. De onde você vem? Se você vem de Deus e volta para Deus, onde deve ser a sua caminhada e como deve ser a sua caminhada? A Bíblia diz em Hebreus 12, no versículo 12: por isso, recebendo vós um reino inabalável. Desculpem. Hebreus 12, versículo 28. Por isso, recebendo vós um reino inabalável, retenhamos, pois, a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Se o reino tem um monarca, o reino tem leis, o reino tem direção, o reino tem exército, o reino tem um trono, e no mesmo trono não se assentam dois monarcas. O monarca novo só pode ser entronizado quando o trono está vazio. E se nós não esvaziarmos esse trono, esse aqui, se o nosso eu não estiver fora, o trono está ocupado. Enquanto nós não nos livrarmos deste eu entronizado, Deus não pode ser entronizado aqui porque o trono está ocupado. Por isso Jesus Cristo diz: quer ser meu discípulo? Quero. Então negue-se a si mesmo, deixe o seu trono sair daí. O seu eu. Destronize o seu eu. Negue-se a si mesmo. Tome sua cruz e siga-me.
Será que a igreja hoje, nós os missionários, ainda estamos nos lembrando que o nosso eu, o nosso ego, tem que ser rejeitado? Encontramos muitas vezes o nosso eu saindo pelas laterais. Encontramos o que nós chamamos em psicologia mecanismos de defesa. É quando o nosso ego cria mecanismos para sair pelas laterais, formando desculpas que enganam só nós mesmos. Porque o rei continua vendo tudo. E com isso nós vamos levando uma vida que dizemos que é missionária. Precisamos nos perguntar: de onde vens? Quem és tu? Para onde vais? Precisamos saber que aquele que nos chamou é verdadeiro. Suas promessas têm em si mesmo o sim e o amém. Recebemos esse reino inabalável. É um reino cujo trono nunca vai estar vazio. Lembramos em tantos momentos da vida do povo de Deus, quando as coisas estavam bem difíceis, Deus abria a visão do profeta para o trono. Foi assim no tempo do profeta Ezequiel. Quando Ezequiel estava na Babilônia, os judeus já pensavam: pronto, ele nos tirou do Egito para nos fazer escravos na Babilônia. Deus abre a visão do trono para Ezequiel. Foi assim no tempo do profeta Isaías, quando Judá estava devastada de tristeza, porque Uzias, o grande Uzias, estava o corpo dele no caixão, o trono estava vazio. Que tristeza para os jovens, para os intelectuais, até para os profetas de Judá. E agora? E Deus abre a visão de Isaías, que viu Deus assentado no seu trono. Olha, Isaías, olha para cá, Isaías. Olha para este lugar onde o trono nunca ficará vazio. Foi assim quando João estava devastado, que o mandaram para a ilha de Patmos. Ele viu a igreja saindo do trilho. Ele não sabia o que fazer, porque ele viu o eco entrando pela igreja. E depois de escrever as cartas, ele diz: ouvi a primeira voz que falava comigo dizendo: ei, João, vem, sobe para cá. Eu vou te mostrar as coisas que em breve hão de acontecer. Ele olhou e viu uma janela aberta nos céus. Que coisa linda. E ele é sugado da terra. E quando ele chega lá, ele se encontra na sala do trono. Na sala do trono. Reino sempre tem um trono, do qual nós não podemos esquecer. Somos filhos, somos servos, somos povo de um reino. Não importa o que o mundo fizer, nosso trabalho aqui é arrebanhar, é arrecadar a compra de Jesus Cristo. Ele comprou para si, para o nosso Deus, homens e mulheres que procedem de todo povo, raça, tribo e nação. E com eles formou reino e sacerdotes. Ele formou reino para quê? Para reinar, chegando aqui com a bolsa
da Louis Vuitton, Victor Hugo, um vestido da Chanel, um perfume da Chanel também. As joias, não vou dizer o nome. É para isso que nós vamos reinar? Usando as melhores roupas. É pecado? Não, não é pecado. Quem disse que é pecado? Mas não é esse o reino que ele quer. Qualquer pessoa que tenha dinheiro pode reinar assim. É para reinar soberanamente sobre o pecado, meu irmão. O pecado não é mais normal na nossa vida. Temos que reinar. Ele tem que ficar debaixo dos nossos pés. Ei, desejo. Quem manda aqui sou eu. Sai. Imoralidade. Ei, sai. Desejo de vingança. Sai. Quem é que está aqui ordenando? Isso é humilhação. Se derrotar por um desejo. Nesse ponto, eu sou a favor de que você precisa gritar consigo mesmo. Porque muitas vezes nós somos tentados. Muitas vezes. Um carro dá uma fechada e dá vontade da gente dar outra atrás. E quando vem aquela vontade, eu digo, Senhor, eu não sei como é que o Senhor não desiste de mim. Tanto tempo dizendo que estou andando com o Senhor, ainda estou com raiva de quem me deu uma fechada. Fiquei com desejo que ele encontrasse um poste. É uma luta contínua. É uma luta contínua. Eu estou dizendo isso à vontade, porque eu sei que eu não estou sozinho. É para reinar sobre o pecado. Eu vejo tanta valentia com Deus. Eu estou pedindo em nome de Jesus. Jesus Cristo disse: tudo que pedires ao Pai em meu nome Ele dará. Portanto, Senhor, aqui está. É em nome de Jesus que eu estou pedindo. Tenho dito. Deus ficou, foi com medo. É muita valentia na hora de orar. Mas quando o diabo chega, se rende todo. Cai no pecado. E o diabo ri. E diz assim para Jesus, viu? Diz que é teu missionário. Olha como me obedece. Ali quem manda sou eu. Que coisa triste. Permaneçamos, pois, sempre na graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável a Ele. Isso que é o problema. O discípulo serve de modo que seja agradável a Deus, com reverência. A nossa vida é uma vida de reverência. Nós não podemos sair por aí dando chilique dizendo eu sou pavio culto. Pavio culto é do capeta. Você é filho de Deus. Não podemos esquecer, desde que o Kenneth Hagin escreveu um livro que foi muito difundido aí. A autoridade do crente. Meus irmãos, o crente aprendeu a ser valente na oração. Deus tem que fazer o que Ele disse. Porque Ele tem autoridade. Tem autoridade. É uma autoridade, é uma valentia para orar. Mas aí esqueceu do versículo 29 de Hebreus. Porque o nosso Deus é fogo consumidor. É Pai, mas não é Pai pecador. É amor, mas não é amor pecador. É amor santo. Nós precisamos saber que Deus tem um reino. E o método desse reino é o método de Deus, do Deus que é santo. Precisamos retornar ao ensino da palavra. Eu queria saber qual foi o problema que aconteceu, que mal foi que a escola
dominical fez a tanta gente. Tiraram a escola dominical. Acabaram com o HCC e a APA e os companheiros. Por quê? Isso são hinos da Arca de Noé. Gente, era tão bonito. Vocês viram aqui essa manhã? O pastor Ademar de Campos, até agora, ele não cantou um hino que ninguém soubesse. Tudo que ele dirigiu, ele botou a igreja para cantar com ele, para louvar com ele, para adorar com ele. É lindo você ver a voz da igreja. E o ministro de Deus aqui, dirigindo e querendo mais, e levando você ao trono de Deus, tem algum momento mais lindo. Mas hoje em dia você está indo, e só o grupo de louvor que canta, e a igreja ouve. Porque hoje cada ministério tem seus próprios hinos, não canta o hino da outra igreja para não dar ibope aqui. Que isso? O que está acontecendo? Quando Jesus Cristo fala à sua igreja em Cantares, ela diz, o meu amado fala e me diz, levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. E lá no final, mostra-me o teu rosto, eu quero ouvir a tua voz. Olha que momento mais lindo, quando a igreja toda, num som, numa voz, numa palavra, adora ao mesmo tempo. Adora ao mesmo tempo. Cheguei nos Estados Unidos, eu disse, gente, eu quero ver se eu encontro uns CDs aqui, do Tennessee Ernie Ford. Que isso, irmã? Eu disse, ele canta hinos de adoração. E ele adora cantando. Qual é o problema? Nunca ouvimos falar. Eu disse, mas você está pensando que é garoto. Você tem 60 anos de idade. Sabe onde vendia o CD dele? Ali perto, numa livraria. Porque esse homem recebeu tanto de Deus, ministrou tanto diante da igreja, levou tantas pessoas ao caminho da adoração. E por que aquela oração cantada tem que ser esquecida? Nós somos preconceituosos. E às vezes rejeitamos o ritmo. Eu sou grato por tudo que tenho. O que é que você tem? Amigos, família, irmãos. Tudo isso me foi dado na salvação de Jesus Cristo. Lá aos pés da cruz, Jesus Cristo sufocando não esqueceu que precisávamos de uma família. Diz para um rapaz, nem sabemos se ele conhecia a mãe de Jesus, nem sabemos o quanto Maria conhecia João. Ele disse, mulher, eis o teu filho. Famílias diferentes, genes diferentes, situações diferentes. Filho, eis a tua mãe. Ali Jesus Cristo estava começando uma família aos pés da cruz, que não é consanguínea. Hoje, nós temos desprezado esse princípio. Deus é monarca, mas ele tem um reino porque ele é monarca. E esse reino é de filhos. A mensagem que nós temos que levar é tão simples. Jesus Cristo diz, ide fazei discípulos. Mas como que eu vou fazer discípulos se eu não sou discípulo? É preciso que eu entregue aquilo que também recebi, como Paulo diz. Aquilo que eu recebi do Senhor é também aquilo que vos entrego. E ele diz
Todas as vezes que tomardes do pão e beberdes do cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Jesus Cristo tem que ser lembrado pela sua morte. Porque o nascimento dele não resolveu o problema do homem. O evangelho dele não resolveu o problema, mas na sua morte. Todos nós morremos. Na sua ressurreição, todos nós ressuscitamos para a vida eterna. É tão simples você fazer discípulos quando você é discípulo. Quando você é discípulo. Sabe por quê? O princípio do discipulado explode em você quando vem o Espírito Santo. E aí o Espírito Santo direciona. Eu me lembro a primeira vez que eu disse para o meu pastor que eu queria subir o Morro Dona Marta. Eu tinha acabado de ficar viúva. O homem não me deu uma surra, eu não sei por quê. Vá cuidar da sua família, da sua casa. Você está viúva, você está procurando confusão. Eu dava trabalho para pastor. Cuidado com a ovelha que dá trabalho. E a ovelha também. Porque querem fazer alguma coisa. Estão doidos para fazer alguma coisa. E virou e mexeu. O Morro Dona Marta era a favela mais violenta do Rio de Janeiro, onde tinha a maior concentração de centros de macumba. Ninguém subia, nem a polícia. E eu comecei um trabalho lá na rua, na São Clemente, com as crianças que brincavam lá embaixo. E com o tempo, as crianças me levaram para dentro do morro, nunca mais desci. 1990. Não foi fácil, mas eu sou teimosa. Foi difícil. Eu acho que eu nunca orei tanto em minha vida, nunca clamei tanto por Deus, a Deus como naquela época. Virei a macumbeira evangélica. Porque eu descia o morro, falando a palavra de Deus em voz alta. E eu gritava só a palavra de Deus, não a minha. Memorizava de noite para recitar de dia. Quando não sabia mais, repetia tudo de novo. E eu ia repetindo. E eu ia repetindo. Não acontecia nada. Eu orava, eu orava, eu orava, eu trabalhava. Não acontecia nada. Mas em 2002, 12 anos depois, aconteceu. Acabou o último centro de macumba. E eu achei que estava pronto, porque eu achei que era o centro de macumba que atrapalhava, era não. 2004, Morro Dona Marta foi retirado da lista das favelas violentas. Grande passo. 2008, governador Sérgio Cabral. Aquele homem enxerga. No rio dele. Ele enxerga. O homem olhou para o Rio de Janeiro, pensou nas Olimpíadas, olhou e viu Dona Marta. Mandou fazer um campinho de futebol que cabem acho que uns 10 dele aqui. Botou grama sintética e mandou chamar a rede de televisão e foi lá jogar uma bola com as crianças. As crianças amaram, se apaixonaram, porque pobre se apaixona por esse povo. Eles vão lá só em época de eleição e o povo fica louco de amor por ele. Eu não sei o que pobre tem, mas deve ser coisa boa. E ali ele instalou a primeira UPP do Rio de Janeiro, Unidade de Polícia Pacificadora. Meus irmãos, eu estava a meio metro dos policiais, porque eu estava descendo. Não houve um tiro, uma gota de sangue, uma prisão. Estava instalada. Aí a mídia disse, pronto, o governador encontrou o meio para pacificar todas as favelas. Foi fazer a pesquisa,
83% da população, Dona Marta, era evangélica. Fácil. Fácil. Pacificar um morro que está pacificado. Eu até apareci na Globo aí, no jornal de manhã, meio-dia, e de noite, meio minuto. Não deu ibope. 83% do morro é evangélico. Irmã, seu ministério está pronto. A senhora conseguiu seu objetivo. Que objetivo? Olha o morro, esse 83% de evangélico. Eu quero 100% de discípulos. Fazer evangélico é parar no meio do caminho. No vale dos ossos secos, quando Deus disse para o profeta, profetiza aos ossos secos, dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Eles ouviram, porque a voz, a palavra do Senhor é ouvida pelo mar, pelo vento, pelos ossos secos, porque não há impedimento para a palavra de Deus. Quando os ossos se batiam no ar, foram cobertos de carnes e tendões e tudo. Estava lá agora aquela porção de defunto. Defunto. Um bando. O profeta cala a boca. Porque agora não são mais ossos secos, o trabalho não está pronto. Deus disse para ele, profetiza. Ué, mas já não profetizei. Profetizou os ossos, agora eles são defuntos. Profetiza ao Espírito. E diz assim, sopra dos quatro ventos, ó Espírito, sobre esses mortos, para que vivam. Ele profetizou, levantaram-se. Eu vou dizer uma coisa para vocês, meus irmãos. O meu tempo acabou. Mas, quando alguém se torna evangélico, crente, está precisando do sopro do Espírito, o trabalho está incompleto. O seu trabalho vai estar completo quando você fizer, pelo Espírito Santo, que todos se levantem um exército sobremodo numeroso. Um exército de discípulos, a fazer discípulos, segundo o comando do Mestre, ide fazer discípulos de todas as nações, ensinando a eles o que vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quero deixar com os irmãos a palavra de Deus que está em Isaías 40, versículo 15. Em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação. Na tranquilidade e na força. E na vossa confiança está a vossa força. Calmos na frente de Deus, buscando tempo com Ele. Faça uma revisão do seu trabalho. E você vai ver como você se levanta e vai para a glória do nosso Pai. Amém.